não ter um acordo com essa política econômica em curso, com essa reforma neoliberal, sabe, o arcabouço fiscal, essa reforma tributária e toda a discussão que o governo está fazendo em torno disso, super conectada aos grandes empresários, banqueiros, reforçando nossos inimigos, o agronegócio, os banqueiros, o setor do capital financeiro. Portanto, nós precisamos lutar contra isso. Por fim, a questão da moradia, para poder finalizar aqui. Olha, eu sou do movimento de moradia, eu sou militante social há 22 anos, eu sou do movimento de moradia há 12. Então, já passou o período do movimento estudantil e outras ações sociais, essa parte da moradia. Moro, inclusive, numa ocupação chamada Ocupação Eliana Silva, estou falando daqui na região do Barreiro, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. É o seguinte, camaradas, sendo bem diretos, nós temos, segundo agora o censo, o novo censo, que está terminando os dados, né? Mas um dos dados que já foi apresentado é que 11 milhões de domicílios se encontram vazios hoje no nosso país. Isso domicílios que têm plena condição de iniciar um processo de desapropriação para ele se tornar outra coisa, e entre elas, moradias. Né? Precisava de uma adequação ou outra, enfim. Se você considerar casa de veraneio, usada de vez em quando, aí variadas existem, isso aumenta para 6,7 milhões. Todas seriam? Não, tem a Dona Maria, seu José, que tem eventualmente, beleza. Mas isso, se você começa a entrar nesse problema, você vai aumentando. Só tem, camaradas, nós, segundo também esses levantamentos, tem cerca de 8 milhões de famílias sem teto no Brasil. Então, tem mais imóvel do que família. Esse problema se dá na reforma agrária também, na luta agrária. Se você pegar as terras, só as terras que estão próximos dos grandes centros urbanos, passíveis para uso da reforma agrária, que estão sem nenhum uso. Eu não falo ainda das terras do agronegócio, nem nesse primeiro momento, nem encosta. Nas terras, boa parte de terra do latifúndio, que os caras botam uns boi lá e fala que é produtiva, mas é só para poder... Falando de terra improdutiva, tem mais terra, muito mais do que o sem terra. É cerca que daria para você assentar 11 milhões de sem terra, mas só tem 4 milhões de sem terra. Você vê como é que o negócio é reacionário. E aí, a outra coisa que eu quero chegar. O que está posto para resolver esse problema hoje? Porque ter essa constatação é importante, mas qual é a proposta governamental, institucional, para resolver esse problema? O certo era usar o Estatuto das Cidades. O que diz o Estatuto das Cidades? E, para quem não sabe, o Estatuto das Cidades foi criado num governo revolucionário em 2001. Era o tal de Fernando Henrique Cardoso, grande comunista, sabe? Foi criado lá. Então, assim, para quem falar esse setor de direitos, reacionário, essa legislação comunista, o Estatuto da Cidade, que é avançado, fruto da pressão dos movimentos populares, foi por causa do governo, foi aprovado em 2001. Governo Fernando Henrique Cardoso, todo mundo sabe aqui o que foi, neoliberal, reacionário, né? Base de um monte de problema que nós temos hoje, privatista, etc. Aí está lá. Esse Estatuto das Cidades é um instrumento fantástico que o movimento popular tem no Brasil até hoje. Porque uma das coisas que ele dá caminhos para que os municípios criem os planos diretores e deem função social para a terra e para os imóveis. Os espaços urbanos, eles passarem a ter função social. E aí, companheiros e companheiras, não sei se vocês sabiam, mas um prefeito ganhou a eleição, entrou. Uma prefeitura, todas elas têm departamentos que fazem controle do uso do espaço urbano. Todas elas, técnicos extremamente capacitados. Principalmente municípios médios e grandes no país, todos eles praticamente vão ter, se um não tiver, está muito atrasado. Isso é desde os anos 2000, o do Estatuto da Cidade para frente passou a ter isso. Do Estatuto, música tirou aqui de novo a concentração, estou terminando. Então, o Estatuto da Cidade está lá muito nítido o que precisa ser feito. E uma das medidas é que uma prefeitura pode notificar o proprietário, a terra está vazia. Prefeitura do primeiro ano, primeiros dias de governo, vamos notificar todos os
os proprietários, que ele não pode deixar assim. Aí tem muitos que vão burlar. Tem um monte de mecanismo. Você olha água e luz, vai nas companhias para ver o consumo de um prédio que funciona e o que não. Então, as prefeituras estão... O que eu quero dizer é que não é um problema de falta de técnica para saber isso. A partir do 5º ano, aí veja que o negócio também não bate com os mandatos, né? É 4 anos do mandato. Mas, de todo jeito, se as prefeituras, independente dos partidos, isso é uma política de Estado, ela devia ser feita. A partir do 5º ano, era para começar o processo de desapropriação do imóvel. E essa pessoa vai receber um dia. Tem vários mecanismos para um dia, se a prefeitura joga na dívida ativa, um dia vai receber, é isso aí. A partir de 5 anos. Ou seja, onde eu quero chegar? Se as prefeituras cumprissem o Estatuto das Cidades, não existiria sem teto no Brasil.